Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre a administração pública na Constituição da República, especificamente servidores públicos, a nossa aula número 15 de Direito Constitucional. E a gente vai falar o que agora? Sobre agentes públicos, concurso público, estabilidade, reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, aposentadoria, todo o universo vinculado aos servidores públicos na Constituição Federal, a gente conversa agora. Vamos lá? Primeira grande definição que a gente vai fazer de respeito aos agentes públicos. Quem são agentes públicos? De forma geral, são aqueles que trabalham, aqueles que representam o interesse da administração pública. Eu posso dividir eles em agentes públicos civis e agentes públicos militares, que são estaduais, federais ou distritais. Tudo bem? Isso aqui é uma divisão simples, tranquila. A gente vai se concentrar muito nesses aqui agora, tá? Quando a gente fala em agentes públicos, eu posso pensar em agentes políticos, agentes administrativos, agentes públicos civis honoríficos, agentes públicos civis delegados e agentes públicos civis credenciados. São 5 espécies de agentes públicos para a gente trabalhar na aula de hoje. Os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes delegados e os credenciados. Então vamos lá. Agentes políticos. Cargos previstos na Constituição Federal de 1988. Competência originária da Constituição Federal para criação, definição dos cargos, bem como de regras, carreiras, garantias, deveres, proibições e vantagens. As regras e as principais características do cargo do agente político estão na Constituição Federal. Quando eu tenho a Constituição denominando cargo, criando cargo, estabelecendo garantias, deveres, proibições, eu tenho cargos de agentes políticos. Exemplo disso: presidente da República, ministro de Estado, ministros do STF, do STJ, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, beleza? E por aí vai, a lista é enorme. Você pode colocar membros do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador de justiça, o procurador da República, o procurador-geral da República, o juizão aí da tua cidade. Todos eles ocupam cargos políticos. Muita gente discute, eu penso que sem necessidade, se membros do Ministério Público e membros da magistratura são agentes políticos ou não são. São. Assim, são, tá bom? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a natureza jurídica do cargo de juiz e a natureza jurídica do cargo de promotor de justiça, de procurador da República, como cargos políticos, são de agentes políticos, tá? Tem que fazer concurso público, igual o que você vai fazer. Mas eles não vão ocupar um cargo público para serem servidores públicos. Eles vão ocupar um cargo de agente político mediante concurso público, tá bom? Cargos sujeitos a regras específicas constitucionais. Eles não estão sujeitos, as primeiras regras não são legais, como do meu cargo de servidor público. Está na lei. Não está na Constituição uma vírgula sobre o meu cargo, mas sobre o do meu chefe está. Meu chefe é um procurador da República. Então lá eu tenho regras, na Constituição eu tenho regras específicas para o cargo dele, não para o meu. O meu está em lei. Por isso que a gente fala que são cargos sujeitos a regras especiais, ou seja, regras constitucionais, que vêm direto da Constituição. Agentes administrativos estão sujeitos a regras infraconstitucionais. Agentes administrativos é o meu caso. Eu sou um servidor público, eu não sou um agente político, tá bom? Acesso ao cargo por eleição, nomeação e designação. Faltou escrever aqui concurso público. Concurso público, tá bom? Mas não vai faltar nada porque o cabeça já vai arrumar. Concurso público. Tá aqui. Nomeação, vírgula, designação e concurso público,
que é o caso justamente dos membros do MP e da magistratura. Eles têm acesso ao cargo de agente político mediante um concurso público, que é um dos mais difíceis do país, né? Com várias fases, prova oral, é complicado. O cara ser juiz e promotor nesse país não é moleza, não. Tá achando que o seu é difícil, é? Vai estudar para juiz e para promotor, para você ver o que é bom para tosse. Né? Beleza? Ou cabeça meio difícil. Eu sei, meu amigão, para cada um existe um tamanho de dificuldade. Mas lembre-se de uma coisa. Deus nos dá o fardo que nós podemos carregar. Então, se você se propôs a estudar para técnico, para polícia, para analista, para promotor, para juiz, não interessa. É porque você sabe que dá conta do recado. Isso não quer dizer que vai ser fácil ou vai ser moleza, mas quer dizer que você dá conta do recado. Basta você querer. E o cara lá de cima. E ele quer, tenho certeza que ele quer. Você ouvindo bem o que ele te fala aqui e aqui, você vai saber que vai em frente e ninguém te segura. Belezinha? Mas para isso, meu amigão, tem que estudar. Então, enquanto você espera a tua aprovação, continue estudando, firme, forte e focado. Bora? Exemplos de cargos políticos, de agentes políticos. No Executivo, presidente da República e ministros. No Legislativo, senadores, deputados, vereadores. No Judiciário, juízes, desembargadores e ministros. Ministros, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, por aí vai. Ministério Público, promotores e procuradores. Isso aqui é só para a gente ter uns exemplozinhos para fixar essa ideia. Agentes administrativos. Primeiro eu falei do cacique, agora eu vou falar do índio, né? Eu tenho esse hábito de falar dos caciques e índios porque é uma relação administrativa isso, né? Cacique quem é? O agente político. E o indião? Olha lá, servidores públicos, empregados públicos e os temporários. Dentro dessa categoria agentes administrativos eu tenho 3 espécies, né? Servidores públicos, empregados públicos e os temporários. Os 3 são diferentes, exercem atividades diferentes e você tem que saber disso. Servidores públicos são os estatutários e efetivos de cargos públicos sujeitos ao regime jurídico de direito público. Cadê a canetinha vermelha? Aqui, ó. Sujeitos ao regime jurídico de direito público. Servidor público é também conhecido como estatutário. Ele está sujeito às regras do direito público, tudo bem? E os empregados públicos, olha só, é a galera da CLT, é a galera do FGTS, é a galera da CTPS. Então vamos lá, aqui ó, FGTS, CTPS, e essa galera é a galera do empregado público. Ocupantes de empregos públicos sujeitos ao regime jurídico de direito privado. Direito privado. Servidor público trabalha onde? Ele trabalha na administração direta e autarquias e fundações. E o empregado público trabalha onde? Na administração indireta. Empresa pública e sociedade de economia mista. Totalmente diferente, né? Aqui eu tenho um cara que é estatutário. Esse cara aqui, ele tem estabilidade, né? Estatutário, estabilidade. O seletista tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade, mas em compensação ele tem FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E os temporários? Essa aqui é aquela galera que não é nem empregado público, não é nem servidor público, ele não é nem estatutário e nem seletista. Ele é contratado por um período de tempo para prestar uma atividade administrativa. Mas isso aqui é para situação, por uma necessidade excepcional. Eu não posso ficar contratando temporários para situações que não sejam excepcionais e temporárias, né? O nome dele já diz, temporário. Todo concurseiro sabe e fica puto quando a administração fica puto mesmo, fica indignado, fica doido, né? O cabeça tá falando palavrão, não tem problema não, mas aqui pode, né? Para essa situação pode, fica puto mesmo, fica tiririca, fica raivoso, espumando, né?
Por que isso? Porque a administração muitas vezes opta por ficar contratando temporários. Ela fica lá, todo ano ela renova contrato de temporário, paga uma merreca para esse povo, paga muito mal, explora essa galera até no 12, né? Até ver o oco deles. E aí o que acontece? Não faz concurso público. Por que não faz concurso público e nem contrata empregados públicos? Porque a necessidade administrativa está sendo suprida. Porque o serviço público está sendo realizado. Então você tem a galera temporária aí tampando o buraco. E aí não vai ter concurso. Por isso que os concurseiros ficam furiosos. Com razão. Por quê? Porque a administração não pode contratar de forma normal, de forma ordinária. Só pode contratar de forma excepcional. O temporário é uma excepcionalidade, para uma urgência, para uma emergência. E aí eu contrato, ó, tive um problema. Precisei contratar uma galera aqui. Vou te dar um exemplo bacana. Se as novas regras da Previdência forem aprovadas, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma avalanche de pedidos de aposentadoria. Porque muita gente que pode aposentar hoje está ficando no emprego porque ainda está bacana. Mas se entrar a nova regra de aposentadoria vai ficar uma... É bem isso que eu ia falar, né? Mas esse já pesou, né? Vai ficar uma beleza. Pensa em outra coisa, né? É uma beleza. Então a galera não está esperando essa belezura dessa nova Previdência e está fazendo o quê? Pedindo aposentadoria. Só na Polícia Rodoviária Federal eu ouvi uma história que mais de 1000 policiais rodoviários já pediram a sua aposentadoria. Por que isso? Com medo da nova Previdência. Aí eu gero uma excepcionalidade. Pô, onde eu tinha 1000, agora eu tenho 0. Peraí, eu tenho que dar um jeito nisso. Na segurança pública é mais complicado, mas professores, por exemplo, que pedem aposentadoria em massa, para não se sujeitarem às novas regras de aposentadoria. Eu tenho falta de professor, tenho uma excepcionalidade. Então eu contrato temporário por, sei lá, 180 dias, 360 dias e já providencio um novo concurso público. Entendeu? Beleza? Exemplos de agentes administrativos. Servidores públicos, empregados públicos e temporários. Olha só. Auditor, delegados, analistas, técnicos de tribunais, professores e por aí vai. Né? Empregados públicos, bancários da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, engenheiro de produção da Petrobras e por aí vai. Tá? Isso aqui, e temporários, Lei 8.745, professores, assistentes de saúde, pesquisador, tudo em caráter temporário. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos falar um pouquinho das outras 3 classificações agora de agentes públicos. Eles não são servidores públicos, eles não são temporários, eles não são empregados públicos e também não são agentes políticos. Eles são agentes públicos honoríficos, agentes públicos delegados e agentes públicos credenciados. Agentes públicos honoríficos, delegados e credenciados. Honorífico, ele é requisitado ou designado para realizar um serviço civil. Em regra, sem remuneração, sem vínculo profissional. Funcionários públicos para fins penais, tá? Se ele fizer alguma besteira, ele responde como se fosse servidor público. Jurado, mesário, conselheiro tutelar é o cara que vai colaborar com a administração. Já o delegado é um pouquinho diferente, ele é o executor do serviço público. O delegado é o permissionário, é o concessionário, é o cara que está autorizado a realizar um serviço público. Remunerado pela atividade executada, telefonia, delegação de serviço público, ele é um agente delegado. Sem vínculo profissional com a administração, são funcionários públicos para fins penais. Eu tenho leiloeiro, notário, tabelião, comissionário, permissionário, por aí vai. E o credenciado, ele é representante do Estado para fins específicos, ele é remunerado para um ato. E sem vínculo profissional. Geralmente aqui no credenciado eu tenho um cara que é um grande conhecedor de uma área de atuação do Estado e eu chamo ele para representar o Estado em determinada situação. Sei lá, uma reunião sobre energia nuclear, o Brasil não tem ninguém que é servidor público gênio nessa matéria. Aí chama lá um cara que é gênio no assunto e fala, ó, você vai me representar lá, vou te pagar tanto, por isso você vai falar aquilo que é importante para o Brasil. Pronto, vai embora defender a bandeira brasileira. Tá bom? Beleza? 3 categorias de servidores públicos. O ponto da nossa aula mais importante está aqui, ó, servidor público, falar sobre concurso, remuneração, carreira e previdência. Você pode organizar o seu estudo, a aula de hoje que é gigante, são mais de 70 slides, é uma aula enorme com diversas paradas, né?
Porque nós temos que observar regras de concurso previstas na Constituição, regras de remuneração previstas na Constituição, regras de carreira previstas na Constituição e regras de previdência previstas na Constituição. Vamos começar pelo concurso público, regras e exceções, cargo e emprego público, os candidatos e os prazos para concurso público. Bora lá! Princípio da organização legal do serviço público, um princípio implícito, tácito e reconhecido constitucionalmente. Nada mais é do que o princípio do concurso público. O princípio da organização legal do serviço público é o princípio do concurso público. Baseado na isonomia, na impessoalidade e na eficiência. Eu só vou escolher os melhores mediante uma forma impessoal de seleção. É por isso que existe concurso público. Se não fosse assim, você não estaria estudando e eu não estaria dando aula. Você estaria aí bajulando algum político para ser contratado pela administração. E já houve tempo no Brasil que foi assim. Delegados de polícia do estado de Goiás, por exemplo, muito tempo atrás, eles não tinham concurso público. Isso não é uma exclusividade do estado de Goiás. Estado de Mato Grosso, de São Paulo, do Paraná, enfim, por aí vai. Não tinha concurso público para ser delegado. Você era nomeado delegado porque o administrador gostou de você, achou que você podia ocupar aquela função. Hoje é um concurso extremamente concorrido, difícil, com várias fases, né? E se você não for aprovado em todas, você não passa, você não vai ser delega, né? A admissão de pessoal exige duas coisas, seleção impessoal e existência de cargo ou emprego público. Eu não posso fazer concurso público se eu não tenho cargo. Tá? Isso já está consagrado na jurisprudência ser uma medida pouco proba, digamos assim, fazer concurso público para cadastro de reserva. Isso é uma crueldade, isso é maldade pura. Então hoje a gente não pode fazer o concurso público para ter cadastro de reserva. Pô, cabeça, mas eu tô com um edital aqui na minha mão que só tem cadastro de reserva. Eu sei disso. Se você questionar esse edital na justiça, pode acontecer que o juiz fala, não vai rolar o concurso público porque eu não vou autorizar um concurso público para formação de cadastro de reserva. Ou você tem necessidade, ou você não tem necessidade. A administração, quando faz aquisições por licitação, ela só o faz quando tem a necessidade de adquirir. Está em falta ou está na iminência de acabar. Serviço público, a contratação de pessoal não é diferente, é o mesmo raciocínio. Eu vou contratar à medida que eu preciso daquela mão de obra ou eu já não tenho a mão de obra necessária para dar continuidade ao serviço público. Criação de cargos, empregos e funções dependem de lei. Também há uma possibilidade de medida provisória, criando um cargo público, mas só passa a valer se for convertido em lei. Olha só que interessante. Quando eu falo cargo, emprego público ou funções públicas, eu tenho que pensar necessariamente em lei. Eu não posso pensar em criar um cargo público sem lei. Por que não? Princípio da legalidade. A administração pública não pode fazer sem autorização legal. Olha o que fala o artigo 31, inciso 1 da Constituição Federal. Não, peraí. Não é 31 não, 37. Deixa eu arrumar aqui. Cadê? 37. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Isso aqui é uma garantia de isonomia. Eu não vou acessar o cargo público sem me sujeitar a uma seleção. Ele é acessível, sim, desde que preencha os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Estrangeiro pode ocupar cargo público? Pode, desde que determinada lei autorize. Sem lei autorizando, não pode fazer, tá bom? É uma norma de eficácia limitada, cuja competência não é privativa da União. Os estados, Distrito Federal e municípios podem regulamentar o ingresso dos estrangeiros em cargos públicos. Não é auto-aplicável. É uma norma de eficácia limitada. Quando fala na forma da lei, quando fala que os estrangeiros terão acesso ao cargo público na forma da lei, está dizendo o seguinte: exige regulamentação. Exige regulamentação, tá bom? Isso quer dizer na forma da lei, que exige regulamentação.
Tecnicamente, a gente diz que essa é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por que de eficácia limitada? Ela não produz os efeitos automaticamente, ela precisa de uma lei regulamentando. Esse dispositivo precisa ser regulamentado por lei. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. 37, inciso 2 da Constituição vem falar expressamente das provas de concurso público. Olha lá. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Aí eu coloquei uma súmula do Supremo Tribunal Federal aqui embaixo que diz o seguinte: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente for investido. Esses dois dispositivos têm uma mensagem única. Quer ser servidor público? Quero, então faça concurso público. Essa é a regra. Olha lá. A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ressalvado, exceto, né? É uma exceção, as nomeações para cargos em comissão, declarados de livre nomeação e livre exoneração. Quer trabalhar na administração pública? Quero. Regra: concurso público. Essa é a regra. Tem exceção? Tem, claro que tem exceção. Na boa. A exceção é cargos em comissão, que é o que a gente chama de CC. Né? CC é o cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante você entender. Tá? Na administração pública nós temos o cargo público, nós temos o emprego público. Beleza? Tudo bem? Esses dois estão sujeitos a concurso público. Esses dois estão sujeitos ao concurso público. Aqui no cargo público, eu vou ter um servidor. Aqui no emprego público, eu vou ter um empregado público. O empregado público, ele pode ocupar cargo comissionado e pode ocupar função de confiança. Servidor público pode ocupar cargo comissionado e também função de confiança. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Sussa! Olha o pulo do gato agora. O cargo comissionado, ele pode ser entregue ao particular e ao empregado público. A função comissionada só empregado público. Então, olha só. Em relação ao emprego público, empregado público, o que nós temos aqui?
Empregado público precisa de concurso público, tá lá. O empregado público pode ocupar um cargo comissionado, a função de confiança também. Agora, o cargo comissionado ele pode ser dado a um particular, sem vínculo com a administração. E também ao empregado público. A função de confiança só empregado público. Tudo bem, meu amigão? Tranquilo? Tá acompanhando o raciocínio? Agora olha só o que eu vou fazer. Servidor público ele pode ocupar cargo comissionado. Servidor público pode ocupar função de confiança. Cargo comissionado. Particular, servidor público. É a mesma situação do empregado público. Função de confiança. Só servidor público. Quem é que me dá essa diferença? O direito administrativo? A Constituição da República, artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. Ela é muito clara ao estabelecer que os cargos comissionados, eles podem ser utilizados por um particular, sem vínculo com a administração. Ou seja, um particular que não fez concurso público. Perfeitamente possível, sem problema algum. Mas também o cargo comissionado será entregue ao empregado público ou ao servidor público. Agora, a função de confiança não. A função de confiança é exclusivamente de servidores públicos ou de empregados públicos. Fica esperto com isso. Isso é super importante. Muita gente boa confunde isso e marca errado em prova, né? Acreditando que na função de confiança, o particular sem vínculo com a administração pode ocupar também. Não pode, não pode. A função de confiança, ela é exclusiva de servidores públicos ou de empregados públicos, belezinha? Por isso que a gente tem esses dois dispositivos aqui para trabalhar de forma bem detalhada. E tem muita gente boa por aí que vacila e não consegue aprender. E aí chega na prova, marca errado, né? Dá até dó, mas é uma coisa simples, que muita gente por aí passa batido, né? Requisitos para o cargo. Previsão constitucional legal. O cargo público ou ele está previsto na Constituição ou ele está previsto em lei. Quando ele estiver previsto na Constituição, eu estou diante de um cargo político. Quando ele tiver previsão apenas legal ou constitucional e legal, eu estou diante de um cargo público. Exigências editalícias só com amparo legal. O edital ele não pode exigir aquilo que ele bem entender. A administração pública tem limites de exigência para provimentos de cargos públicos. Esses limites vão estar onde? Na lei. A lei vai dizer qual é o dispositivo necessário a ser preenchido. Curso superior, ensino médio, altura, idade, sim, o concurso público pode eliminar candidatos por causa de altura. Polícia militar, por exemplo, existe uma altura mínima para policiais militares, existe uma idade máxima para policiais militares, né? Escolaridade, idade, sexo, prova física, experiência, magistratura e Ministério Público exige experiência. 3 anos de atividade jurídica, não é qualquer atividade, não. Quaisquer requisitos devem guardar compatibilidade com o cargo ou emprego. Eu não posso exigir requisitos que não têm nenhuma vinculação com aquele cargo. Por exemplo, vou contratar servidores para o Tribunal Regional Federal para o cargo de analista administrativo. E aí eu vou cobrar um requisito de formação em energia nuclear. Peraí, o que o cara formado em energia nuclear vai trabalhar dentro do TRF, né? Dentro do Ministério Público? Nada a ver. Agora, se fosse lá para controlar a Angra dos Reis, tudo bem, seria uma formação peculiar e vinculada. Nas regras de concurso público, a administração pública direta e indireta está sujeita às regras de concurso público. Por quê? Porque o princípio do concurso público, que é um princípio de organização administrativa, se aplica à administração pública direta e indireta. Inclusive pessoas jurídicas de direito privado da administração direta. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras farão concurso público para a contratação de pessoal.
O princípio do concurso público é uma regra para a administração federal, estadual, municipal e distrital. É um respeito à legalidade, à impessoalidade, à finalidade e à isonomia. Então eu não posso simplesmente ignorar a presença do concurso público. Ele é um princípio fundamental da administração pública, né? Para cargos efetivos ou empregos da CLT. Por isso a administração indireta, pessoa jurídica de direito privado, né? Exceção ao concurso público, é o que a gente falou, cargos de livre nomeação e exoneração, daquele esqueminha que a gente fez, cargo em comissão é diferente de cargo efetivo. Contratação por tempo determinado, também não tem concurso público, porque é excepcional, né? E eu vou contratar de acordo com uma excepcionalidade. Olha o que fala o 37.9 da Constituição. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público. Então eu não posso ficar contratando temporários no lugar do efetivo. Isso não é correto, isso não é legal, isso é uma burla ao concurso público, isso é uma burla à organização da administração pública. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos só terminar essa outra exceção para concurso público e a gente faz o intervalo da nossa aula. Vamos lá. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Essa é outra situação que eu não tenho concurso público. Previsão disso. Artigo 198, parágrafo 4º. Vez por outra, os examinadores perguntam isso quando vão falar de direitos sociais da área de saúde. Vão perguntar justamente dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Antigamente eles não eram servidores públicos, não podiam ser contratados, era uma novela. Agora a Constituição já trata deles, né? Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Processo seletivo público não é concurso público, né? De acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então, o agente comunitário ele não faz concurso público, faz um teste seletivo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Dá uma paradinha, tomar uma aguinha, cafezinho, bom demais, e a gente já volta. Clique lá.